Bora para mais uma aula, vamos falar agora sobre a Comissão de Valores Mobiliários, que também é chamada de CVM. Vem comigo, vamos nessa. A Comissão de Valores Mobiliários, que também é chamada de CVM, ela foi criada em 1976 pela Lei 6.385, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. O mercado de valores mobiliários, como nós falamos na primeira aula, é o mercado que vai movimentar os investimentos aqui no nosso país, tá ok? Então a CVM ela é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Economia, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente. Ela possui também ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade dos seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. O que isso quer dizer? A CVM, lembra que nós falamos na aula 1 da relação do pai e dos filhos? O Conselho Monetário Nacional é o pai e o Banco Central do Brasil e a CVM são os filhos. Então, o pai ordena, determina, cria as normas e os filhos executam e fiscalizam para ver se os outros estão fazendo conforme as determinações do pai. Lembra disso? Então, pois bem. Só que a CVM, ela é aquela filha responsável a qual o pai atribui um pouco mais de autoridade e de responsabilidades. Por quê? Porque ela é um órgão fiscalizador, um órgão supervisor, como nós vimos na aula 1, só que sobre o mercado de valores mobiliários ela também exerce autoridade normativa, ou seja, ela pode criar leis além do Conselho Monetário Nacional. A CVM também pode criar leis para o mercado que ela fiscaliza. Diferente do Banco Central. O Banco Central ele não cria normas, ele executa as normas criadas pelo Conselho Monetário. A CVM ela já pode criar normativas, ela pode regular o mercado de valores mobiliários, tá certo? Não façam confusão lá na hora da prova e cuidado com isso. Mas em relação ao mercado de valores mobiliários, a CVM ela atua de forma normativa também e ela possui essa autonomia, tanto financeira quanto orçamentária. Por exemplo, se ela quiser abrir concurso público para os profissionais que vão atuar, como é uma instituição pública vinculada ao Ministério da Economia, que hoje é chamado de Ministério da Fazenda, né? Ela pode fazer isso de forma independente, tá? Ela tem essa autonomia financeira para gastar, para conter os gastos, para decidir ali tudo o que são objetivos que vai envolver necessidade de pagamentos, né? Necessidade de aporte financeiro, tá? Ela tem essa autonomia, tá ok? Em relação à composição da CVM, a CVM ela é administrada por um presidente e 4 diretores. Então, aqui funciona semelhantemente a como é feito lá no Banco Central do Brasil. Esses diretores, né, e o presidente, eles são nomeados pelo presidente da República também, e aí esses nomes vai para o Senado Federal é quem aprova, só que, lembra que lá na aula passada nós falamos do Banco do Brasil, ele é composto por um presidente e 8 diretores, né? No caso da CVM são 4 diretores apenas, então é a metade. Tá ok? Mas também eles são nomeados pelo presidente da República e dependem da aprovação do Senado. E o mandato desses dirigentes da Comissão de Valores Mobiliários será de 5 anos, diferente do mandato dos dirigentes do Banco Central, que são 4 anos, que podem ser reeleitos novamente por mais 4 anos. Né? No caso da CVM são 5 anos, e é vedada a recondução, ou seja, são 5 anos apenas, acabou, passar bem, muito obrigado pela prestação de serviço, agora segue sua vida que a gente precisa escolher outro dirigente, tá certo? Não pode ser reconduzido. No Banco Central do Brasil pode, na CVM não. Devendo ser renovado a cada um ano, 1/5
500 membros do colegiado. Ou seja, uma vez por ano vai tendo aquela escala, semelhante lá que nós vimos no Banco do Brasil. Também os dirigentes eles são nomeados, porém o mandato deles começa de forma intercalada. Eles não podem começar e terminar todos juntos. Então eles têm essa intercalação e a cada ano um quinto pelo menos, né? Então se tem um presidente e 4 diretores, cada ano um deles vai entrar em cena ali e vai começar a atuar, tá ok? Em relação ao propósito da CVM, zelar pelo funcionamento eficiente, pela integridade e pelo desenvolvimento do mercado de capitais, promovendo o equilíbrio entre a iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos investidores. Ou seja, além de desenvolver o mercado de valores mobiliários, ela atua de forma que esse mercado seja íntegro, que ele seja transparente, que os valores mobiliários que serão oferecidos no mercado passem por todo um critério para que possa haver o máximo de segurança possível para os investidores. Lembra que nós falamos na primeira aula, o principal objetivo da CVM é proteger os investidores. Por isso que ela vai fiscalizar a Bolsa de Valores, as empresas de capital aberto, os produtos de investimento que serão lançados, né, distribuídos ali no mercado e os profissionais que irão atuar de forma autônoma, que possuem registro na CVM para atuar dessa forma, tá certo? Ela vai fiscalizar todos esses componentes, esses participantes, com a finalidade de proteger o investidor. E quais são as competências da CVM? Primeiro, desenvolvimento do mercado, eficiência e funcionamento do mercado, proteção dos investidores, acesso à informação adequada, fiscalização e punição. Então ela é competente para atuar em todas essas áreas. Desenvolvimento do mercado. Então a CVM ela vai atuar de forma a estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores mobiliários. Ou seja, quando a gente fala aqui de formação de poupança, não é a poupança aquele produto que o banco nos oferece para a gente guardar dinheiro ali, que é um produto financeiro do banco. Quando nós falamos aqui de estimular a formação de poupança, é o hábito de poupar, tá? Então a CVM ela vai estimular o hábito dos brasileiros em poupar dinheiro. E não só isso, ela também vai atuar de forma a estimular com que os brasileiros apliquem essas poupanças que eles estão fazendo, essas reservas financeiras, aplique em produtos de valores mobiliários, tá? Por quê? Porque isso visa a desenvolver cada vez mais o mercado, trazendo retorno para o investidor, trazendo condições e recursos para as empresas se desenvolverem. Então isso estimula a economia do nosso país. Então ela vai promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Ela vai estimular as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais, conforme a Lei 6.385. E isso o que quer dizer? A empresa, quando ela abre o capital dela na bolsa, a gente vai falar mais sobre isso no módulo de produtos de renda fixa e renda variável. Quando a empresa abre o capital dela na bolsa, ela está querendo atrair investidores, ela está querendo investimentos, ela quer captar recursos para ela investir, para ela desenvolver algum projeto. Só que quando ela faz isso, ela abre parte do capital social dela, ou seja, parte da sociedade dela passa a ser disponibilizada lá na bolsa para quem investir nessas ações. Então, se antes a empresa tinha 2 sócios, que cada um tinha 50% da sociedade, a partir do momento que ela abre o capital dela na bolsa, a participação desses sócios reduz, porque eles pegam um pedaço desse valor que a empresa tem e colocam lá na bolsa para atrair investidores. Então imagine que a empresa vale 1 milhão e cada um tem 50% ali no capital social. Ou seja, cada um desses sócios possui 500 mil de
capital social ali de sociedade. A partir do momento que eles vão abrir o capital na bolsa, reduz a sociedade, a participação deles na sociedade. Então imagine que eles peguem ali 20% do capital social, ou seja, de 1 milhão que a empresa vale, 200 mil a gente vai pegar em ações e vai colocar na bolsa para que os investidores invistam nessa empresa, e a partir do momento que eu invisto nessa empresa através das ações, eu me torno sócio dessa empresa. Quanto mais ações eu compro dessa empresa, maior é a minha participação na sociedade. É assim que funciona. E com isso a empresa ela vai captar recursos que vai possibilitar ela investir e desenvolver mais a empresa cada vez mais. E assim trazer mais retorno para os acionistas que são os sócios do negócio. Tá ok? Então a CVM ela vai estimular isso. Por quê? Ela estimulando o investimento em ações, ela está de forma indireta estimulando o crescimento da economia, o crescimento das empresas, tá ok? Eficiência e funcionamento de mercado. Então, a CVM ela visa assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão. Nós vamos estudar mais a fundo sobre isso lá no módulo de produtos de renda fixa e renda variável. Ela também visa assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores imobiliários, ou seja, o que é para um vale para todos, para que assim haja uma harmonia e um padrão na forma de se distribuir valores imobiliários, de se negociar esses valores imobiliários, para que uns não sejam mais beneficiados do que outros, tá? Então, ela visa essas práticas equitativas, né? Então, ou seja, que vale para todos, tá certo? E assegurar a observância no mercado das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. O que eu havia dito? Ela atua de forma normativa também, ela também cria leis e normas ali para o mercado de valores imobiliários, porém, ela ainda está debaixo da autoridade do Conselho Monetário Nacional, e as leis que o Conselho Monetário Nacional cria, a CVM não pode passar por cima. Ela pode criar normativas para complementar a lei criada pelo Conselho Monetário Nacional. Ou ela pode criar novas normativas de coisas que, de repente, o Conselho Monetário não tinha desenvolvido. Mas aquilo que o Conselho Monetário criou como lei, a CVM vai atuar tanto na forma de fiscalizar se o mercado está cumprindo a lei, quanto na forma de complementar essa lei através de normativas. Tudo bem? Proteção dos investidores. Então, a CVM ela vai proteger os titulares de valores imobiliários e os investidores do mercado contra emissões irregulares de valores imobiliários, atos ilegais de administradores e acionistas, controladores de companhias abertas ou de administradores de carteira de valores imobiliários. Como eu havia dito, ela vai fiscalizar contratos ilegais das empresas que emitem valores imobiliários com a finalidade de captar recursos. Por quê? Porque ela pode ser uma empresa fantasma, pode ser uma pirâmide financeira, pode ser uma empresa que está atraindo investimentos e vai sumir no mapa. Então a CVM ela vai fiscalizar para ver se esses valores imobiliários que essas empresas estão colocando no mercado são títulos idôneos, se essas empresas são idôneas, se ela vai oferecer o mínimo possível de segurança em relação aos investidores. E também ela vai fazer o uso, ela vai proteger o investidor contra o uso de informação relevante e não divulgada no mercado de valores imobiliários, ou seja, informações privilegiadas, porque é crime negociar informações ou fazer negócios com base em informações que ainda não foram divulgadas no mercado. O uso de informação privilegiada, isso é crime. E a CVM ela vai atuar na forma de proteger os investidores contra isso e também de fiscalizar se alguém está atuando dessa forma, negociando com informações que ainda não foram divulgadas. E por que isso? Porque o mercado tem que ser
equitativo, ele tem que ser idôneo, ele tem que ser justo e íntegro para todos. Então, se eu sou um investidor, por mais que o valor que eu vou investir é pequeno, eu tenho que ter a mesma segurança e as mesmas condições daqueles investidores que têm ali milhões e bilhões em investimentos. Não é porque ele tem mais dinheiro que ele tem mais acesso à informação ou mais segurança do que eu que estou começando agora, entende? Então a CVM ela vai atuar nesse sentido, de formar um mercado equitativo. E com isso ela vai evitar ou coibir modalidades de fraude ou de manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preços de valores mobiliários negociados no mercado. Então, tem investidores, tem golpistas, criminosos que atuam nesse sentido de criar uma demanda artificial, fazer com que o mercado acredite que tal ação está sendo muito negociada, porque com isso, se está todo mundo comprando aquela ação, desperta em mim um interesse em comprar também, porque eu vou olhar e vou ver, meu Deus, por que está todo mundo comprando essa ação e eu não? Alguém sabe de alguma coisa que eu não sei, mas antes de descobrir, é melhor eu comprar também, porque vai que eu fico de fora e o preço dela continue subindo. Deixa eu já aproveitar e comprar ela agora, quando o preço estiver lá em cima, eu vou rachar de ganhar dinheiro, aí eu vendo essa ação e faço dinheiro em cima dela. Basicamente é isso que um crime de criar uma condição artificial de mercado vai estimular nos investidores. E a CVM ela vai atuar no intuito de evitar esse tipo de cenário de condições artificiais de mercado. Acesso à informação adequada. Então a CVM ela visa assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido, regulamentando a lei e administrando o sistema de registro de emissores, de distribuição e de agentes regulados. Então, todos que são investidores têm acesso às mesmas informações. Elas têm que ser públicas, mas elas têm que ser idôneas, elas têm que ser íntegras. Então, a CVM ela cria um ambiente de negociação, ela cria um ambiente de comunicação do investidor com as empresas para que todos tenham acesso às mesmas informações da mesma forma, tá? Fiscalização e punição. Então a CVM ela vai fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, as pessoas que dele participam e os valores que são negociados, os títulos que serão negociados nesses mercados. E ela vai impor penalidades aos infratores das leis. Se eles cometerem crimes, tudo aquilo que está contra as leis do Conselho Monetário ou as leis normativas da própria CVM, eles serão punidos, né? E em relação às leis que ela vai fiscalizar e que ela vai utilizar para penalizar os infratores, nós temos aí a Lei 6.404 e a 6.385, que são normas da própria CVM ou leis especiais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar. Pode ser que ela vai fiscalizar uma lei do Conselho Monetário, pode ser que ela vai fiscalizar alguma outra lei, mas que pode ter alguma relação com um crime que está sendo praticado ali no mercado de valores mobiliários. Serão disciplinadas e fiscalizadas as seguintes atividades. Então, a emissão e a distribuição de valores mobiliários, tudo que é título de valor mobiliário que a empresa pretende colocar no mercado, seja um banco, seja uma empresa privada, será fiscalizado pela CVM. A negociação e a intermediação no mercado de valores mobiliários, a negociação e a intermediação no mercado de derivativos, a organização, o funcionamento e as operações de bolsa de valores, a organização, o funcionamento e as operações da bolsa de mercadorias e futuros, a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários,
a auditoria das companhias abertas e os serviços de consultor e analista de valores mobiliários, que são os profissionais que vão atuar de forma independente, que precisam ter um registro lá na CVM, como nós havíamos conversado já na primeira aula. E o que são valores mobiliários para a CVM? Então, são valores mobiliários sujeitos a regime da lei. As ações, debêntures e bônus de subscrição, os cupons, direitos e recibo de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários, os certificados de depósito de valores mobiliários, as cédulas de debêntures, cotas de fundo de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em qualquer ativo, as notas comerciais, que também são chamadas de notas promissórias, os contratos futuros de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários, e outros contratos de derivativos independentemente dos ativos subjacentes, ou seja, qual ativo que está dando garantia para aquele derivativo, para aquele contrato. Nós vamos ver tudo isso no módulo de produtos de renda fixa e de renda variável. Então não se preocupe, vamos aprender direitinho cada um desses valores mobiliários. Mas saiba desde já que esses são produtos de investimento. Através desses produtos nós podemos investir e é através desses produtos que as empresas captam dinheiro no mercado. Tá ok? Vamos fazer agora alguns exercícios para fixar essa aula. Primeiro exercício de fixação sobre a aula de CVM. É função da CVM a. Disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação de todos os integrantes do Sistema Financeiro Nacional. B. Disciplinar, normatizar, fiscalizar a atuação apenas dos diversos integrantes dos mercados futuros. C. Disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação apenas dos diversos integrantes do mercado de valores mobiliários. Ou D. Disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado de valores mobiliários e do mercado de futuros. Então aqui, letra A. Quando a gente fala disciplinar, normatizar e fiscalizar, todas as alternativas estão dando essas opções. Está correto em relação ao CVM, ela tem como função disciplinar, normatizar e fiscalizar. Porém, a quem que ela vai disciplinar, normatizar e fiscalizar? A letra A diz que ela vai fazer isso com todos os integrantes do Sistema Financeiro Nacional. E a gente sabe que isso não é verdade. A CVM ela vai atuar apenas sobre o mercado de valores mobiliários, mercado de moeda, de crédito e de câmbio. Quem vai fazer isso é o Conselho Monetário Nacional, que vai disciplinar e normatizar. E quem vai fiscalizar é o Banco Central do Brasil. A letra B diz que ela vai fiscalizar, normatizar e disciplinar a atuação apenas dos diversos integrantes do mercado de futuros. E em partes é verdade. Os integrantes do mercado de futuros serão fiscalizados, normatizados e disciplinados pela CVM, mas não serão apenas esses, tá? Então a letra B também está incorreta. A letra C diz que é apenas os diversos integrantes do mercado de valores mobiliários. Não está correta. Ela vai atuar tanto sobre os mercados de valores mobiliários quanto o mercado de futuros. Né? A gente vai ver isso lá, que são produtos de bolsa de valores. Nós temos os produtos do mercado à vista, que são chamados como as ações, e temos os derivativos, que são contratos futuros. Então eu negocio um ativo que ele vai ser entregue para mim lá no futuro. Então imagine que eu quero comprar uma safra de milho. Eu sou um empresário, eu tenho uma fábrica de farinha. Quero comprar milho. E esse milho está sendo plantado agora, ele vai ser colhido lá no futuro, certo? Mas o preço do milho hoje está muito atrativo. Então eu posso negociar com base no preço de hoje, mas com uma entrega lá para o futuro. Consegue perceber? Então é bem simples o mercado de futuros. Eu estou negociando com o preço de hoje, mas com uma entrega
lá para o futuro. Essa entrega ela pode ser física ou ela pode ser escritural, ela pode ser nominal apenas, né? Algum ativo que é negociado apenas de forma eletrônica, eu não vou pegar ele em espécie, tá? Isso acontece na Bolsa de Valores, eu posso negociar tanto de forma física como de forma digital ali, de forma nominal, que nós falamos. Tá? Então, com isso, nós resolvemos esse exercício e a resposta correta, a única que nos dá ali a resposta correta é a alternativa D, de disciplinar. Então, a função da CVM é disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes dos mercados de valores mobiliários e futuros. Tá ok? Tá ok? Resposta correta, letra D. Vamos para mais um exercício aqui sobre a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Ele diz o seguinte, sobre a definição da Comissão de Valores Mobiliários. Letra A, é uma autarquia federal responsável pela fiscalização, disciplina do mercado de títulos de valores mobiliários. Letra B, é uma autarquia federal responsável pela fiscalização das instituições financeiras. Letra C, é uma autarquia federal com máximo poder deliberativo no sistema financeiro nacional. Ou letra D, é uma autarquia federal que fiscaliza as entidades de previdência complementar. Então, qual que é a definição correta sobre a CVM aqui? Vamos ver de baixo para cima. Quando nós falamos sobre uma autarquia federal que fiscaliza as entidades de previdência complementar, nós temos duas. No caso da previdência complementar aberta é a SUSEP e previdência complementar fechada é a Previc. Então nenhuma dessas, né, estaria enquadrando ali dentro da CVM. Quando fala de previdência complementar, não tem a ver com a CVM. Letra D está incorreta. Letra C, é uma autarquia federal com máximo poder deliberativo no sistema financeiro nacional? Não, nós vimos na primeira aula e na segunda aula que o órgão máximo no sistema financeiro nacional é o Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão supremo, é o órgão máximo ali do sistema financeiro. Então, a CVM está embaixo do Conselho Monetário Nacional. Então, ela não tem o poder máximo de deliberar, de criar normas, né? Ela tem que atuar debaixo da autoridade do Conselho Monetário. Então, a letra C também está incorreta. A letra B, é uma autarquia federal responsável pela fiscalização das instituições financeiras? Não, nós vimos que quem é responsável pela fiscalização das instituições financeiras é o Banco Central do Brasil, não é responsabilidade da CVM, tá ok? Então só nos sobra a letra A como alternativa correta. Ela é uma autarquia federal responsável pela fiscalização e disciplina do mercado de títulos e valores mobiliários. E com isso, nós encerramos essa aula. Eu espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. Até mais! Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar os sininhos para receber notificação todas as vezes que nós subirmos um conteúdo novo e compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas, porque assim você ajudará outras pessoas a conquistarem as suas certificações também e nos ajudará a crescer aqui no YouTube e criar cada vez mais conteúdo nesta plataforma, tá certo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilhe ele com o máximo de pessoas que você souber. Vem para o Time, porque aqui você entra aluno e sai profissional. Te vejo na próxima. Até mais!